Nós estamos falando de família neste mês importante para a igreja, o mês da família, e hoje de manhã nós observamos algumas das questões fundamentais sobre a realidade, sobre o nosso mundo, o mundo que Deus criou. Deus criou este mundo para a sua glória, Ele é o Senhor dos céus e da terra. Lá em Gênesis 1 nós observamos isso e notamos que o plano de Deus começa com céu e terra, mas ele também termina em Apocalipse com céu e terra. A terra, ela sempre esteve e sempre estará no plano de Deus. Deus tem um plano para esse local e lá no começo Deus criou as coisas de uma maneira muito ordenada, de uma maneira perfeita. O Shalom, a paz original de Deus, ela estava ali. O homem tinha um relacionamento perfeito com Deus, o homem tinha um relacionamento perfeito consigo próprio, ele tinha um relacionamento perfeito com os outros homens e um relacionamento ideal e perfeito com a natureza, com a criação. No entanto, com a queda, com o advento do pecado, nós observamos que toda essa paz foi perdida. Nós não temos mais esse shalom, essa paz original. Todas as dimensões da vida humana, todas as dimensões da existência humana foram desajustadas. O homem não tem um relacionamento adequado mais com Deus, ele não tem um relacionamento adequado consigo mesmo, ele não tem um relacionamento adequado com outros homens e muito menos com a natureza e com a criação. O pecado afetou todas as coisas, desajustou todas as coisas. Nós perdemos o caminho, nós perdemos a direção e, lastimavelmente, o pecado também, ou essa ausência, essa saída de debaixo do governo de Deus, quando nós tentamos construir o nosso mundo e a nossa vida separada do Criador, nós nos tornamos pessoas totalmente desajustadas. E este problema recaiu também sobre a família. Então, agora nós precisamos redescobrir o lar. Nós precisamos, na verdade, redescobrir o princípio de família, porque nós perdemos. É estranho, às vezes, nós falarmos isso no contexto da igreja, porque na igreja, muitas vezes, nós temos aprendido ou falado sobre a família à luz das Escrituras, mas ainda assim eu quero dizer que nós precisamos redescobrir o lar. Como nós estamos num contexto desajustado e conturbado, esses problemas muitas vezes nos afetam e nós às vezes não percebemos algumas das ciladas que têm assolado a nós próprios e nossas famílias. Então, é importante repensar, por assim dizer, ou redescobrir o lar a partir da palavra de Deus, e nós vamos tentar falar um pouco disso, fazer um pouco disso nos próximos minutos, e eu confio que a graça e a ajuda de Deus há de nos conduzir até o final aqui. Eu estou confiante no Senhor. Eu falei hoje cedo do desenho, né? Só as pessoas mais idosas como eu é que vão lembrar disso, mas do Caverna do Dragão. Quem lembra aí? Caverna do Dragão. Beleza. Quem era crente firme naquela época não assistia, né? Mas eu não era, então eu assisti muito. E era aquela questão, né? Um grupo de amigos, eles se perderam num mundo, numa outra dimensão, num outro mundo, parece, e eles ficam perdidos por ali, tentando achar o caminho de casa, e cada episódio é uma tentativa, mas nunca que eles encontram o caminho de casa. Às vezes eles vislumbram, eles olham a casa, a terra deles, entra de volta no mundo deles, só que o unicórniozinho, né? A irmã me lembrou hoje de manhã, o unicórnio lá, a Uni, lembrei até o nome, ela começa lá a chorar e tal, e todo mundo volta, e ninguém entra na casa, jamais, é um problema. E às vezes nós
estamos assim com a família. A gente sai de um culto que fala sobre família e fala, não, dessa vez, amor, dessa vez a gente vai mudar, a gente vai educar esses meninos do jeito que a Bíblia ensina. Não, dessa vez vai dar certo. A gente vai botar para quebrar, a gente vai orar, fazer culto doméstico, ler a Bíblia em família, vamos estudar aqui e achar o coração dos nossos filhos. Sai com muito dinamismo, enxergando lá a casa, né, o caminho de volta, parece que está bem ali, mas na jornada parece que tudo se perde, as coisas começam a confundir novamente. Então eu queria conversar um pouco com você sobre isso, de achar o caminho de volta, né, e redescobrir o lar. Eu acho que eu não preciso dizer que a ideia de família, ela tem sido altamente mudada nos últimos tempos. Conceito de família, a ideia de família tem sido repensada dentro, às vezes, da igreja, fora da igreja, e a razão disso é porque muitos de nós temos tido alguma frustração, talvez, com os modelos antigos de família. Eu sei que às vezes a gente exalta assim, não, antigamente que era bom, o papai fazia assim, assim, assado, mas sabe, o resultado de algumas condutas, mesmo no contexto da igreja, com a família, resultou em filhos rebeldes, em filhos revoltados, em filhos com problemas, porque o papai, na verdade, ao invés de ser um homem cristão, um homem bíblico, ele era na realidade um machista disfarçado de bíblico. A correção dos filhos que a Bíblia ensina não era bem correção, era espancamento. Umas coisas dessa natureza começaram a acontecer que não eram bíblicas também, não eram bem o que a Escritura ensinava, e isso causou uma espécie de revolta, uma espécie de antipatia, talvez, das gerações seguintes a respeito desse modelo, entre aspas, chamado de antigo. E o pêndulo, ele parece que foi todo para outro lado, e o pessoal começou agora a repensar a família, e falou, não, daquele jeito estava errado e tal, então o pessoal não para aqui num equilíbrio da coisa, ou vai totalmente para um âmbito, para um lado, ou totalmente para o outro. E nós temos visto hoje novas configurações de família, nós temos visto hoje que a coisa tem mudado muito, né? Os formatos de família, não é verdade? Não tem muito mais a ideia de pai, mãe, filho, às vezes tem pai, pai, filho, mãe, mãe, filho, enfim, né? Está ficando uma coisa bem confusa os formatos, o que nós vemos é que nem aquele extremo que eu falei de antigo funciona, nem este outro. Então, aonde está o equilíbrio dessa questão? Eu acredito com toda a força que o equilíbrio está nas Escrituras. Ela está exatamente equilibrando essa situação. Então, a necessidade de redescobrir o lar, ela é grande para todo mundo, porque muitos de nós, dentro e fora do contexto da igreja, muitas vezes estamos construindo a realidade social da nossa vida na igreja ou do lar, não a partir dos princípios das Escrituras. Nós às vezes estamos desequilibrados para um lado ou para o outro. Então, como é que a gente faz, né, para redescobrir o lar? Como que a gente vai caminhar nessa direção? Eu queria retomar com você desde a reforma, né, uns 500 anos atrás, aquele período histórico trouxe uma grande liberdade de pensamento para as pessoas no Ocidente. Trouxe uma grande liberdade de pensamento. As pessoas vieram de um contexto um tanto opressor, intelectualmente falando, aonde elas eram limitadas de pensar por si. Elas pensavam, mas
mas existiam algumas cercas colocadas pela dogmatismo, né, da igreja medieval e tudo mais, e as pessoas então, elas não tinham muita liberdade de pensamento. Em outras palavras, a realidade, ela era concebida de uma maneira hierárquica. Eu só podia entender o mundo a partir da perspectiva papal ou da perspectiva hierárquica de alguém acima de mim, um representante de Deus na terra que via me falar como pensar e como agir. Então, por muitos anos as coisas aconteceram assim. Na Reforma, o pessoal chegou e falou assim: peraí, eu consigo pensar, eu também posso pensar. Por que ele é representante de Deus e eu não posso? Por que eu também posso? Então, nesse espírito é que a reforma acontece. Há um retorno para as Escrituras. As Escrituras, elas são lidas, interpretadas de acordo com o que as pessoas conseguiam compreender, e isso trouxe uma liberdade, por assim dizer, de pensamento. E aí a realidade, o mundo, ele passou a ser percebido não de uma perspectiva mais hierárquica, mas uma perspectiva racional, uma perspectiva até mecânica da coisa, né? As pessoas começavam a ver, entendi por mim mesmo, pela minha própria mente, que a coisa funciona desse jeito. Opa, então espera, a salvação, ela é pela graça. Opa, então espera, a igreja diz isso, mas a Escritura diz isso. Eu vou ficar com a Escritura, que é a palavra de Deus. Mas essa liberdade de pensar, ela trouxe também alguns malefícios, né? Porque a autonomia do pensamento, da razão humana, ela ficou num patamar elevadíssimo. E o próprio homem começou a ser juiz das coisas, ele começou a determinar as coisas, e de uns 200 anos para cá, 200 e poucos anos, desde que o filósofo Kant, né? Já ouviram falar dele por aí, talvez na escola e tal. Esse Kant, ele falava do mundo fenomenal. Deixa eu explicar isso rapidamente, só para você entender. O que eles diziam? Kant dizia o seguinte: só faz parte da realidade pública, comum a todas as pessoas, aquilo que eu posso compreender por meio da experiência, por meio dos sentidos, aquilo que eu posso perceber por meio dos sentidos. Por exemplo, é comum, todo mundo aqui concorda que nós estamos numa igreja, nós estamos numa nave, né, chamada nave da igreja, tem uma pessoa falando, todos nós em comum conseguimos perceber pelos nossos sentidos, visão, dependendo do tato, audição e tal, que nós estamos aqui. Então, o Kant falou o seguinte: você só pode, o espírito da época foi assim, compreender, só faz parte da realidade aquilo que eu compreendo pelos meus sentidos. O que não compreendo pelos meus sentidos não faz parte da realidade, não é bem-vindo, não ajuda na construção da realidade. E aí é que a coisa começa a complicar, e é assim que nós aprendemos muitas vezes. Qual foi o desdobramento disso aí? Deus, você consegue compreender Deus pelos sentidos? Não. Claro que não. Ninguém que está vendo com esses olhos Deus. Deus é transcendente. Ninguém está vendo ou compreendendo aquilo que é infinito, que a gente é finito. Então, sabe o que ele falou? Ou começou a ficar comum? Que Deus não é que ele não existe. Ele pode existir. Eles pensavam assim, mas Deus, você só vai contemplar, só vai se relacionar com Ele no
no contexto pessoal. Como ninguém consegue vê-lo, experimentá-lo pelos sentidos, Deus, ele é uma realidade privada. Deus não tem nada a ver com a construção da realidade. Deus não tem nada a ver com a cultura. Deus não tem nada a ver com a política. Deus não tem nada a ver com a ciência. Deus não tem nada a ver com a realidade, porque a gente não pode experimentá-lo pelos sentidos. Então, se isso está acontecendo, começou a ter uma distinção entre o secular e o sagrado. E olha como isso afetou as nossas vidas. A gente entende que o nosso trabalho na empresa é secular, mas que a nossa vinda no culto é sagrada. E aí, você pode ter um engenheiro, o melhor engenheiro civil, por exemplo, dessa cidade, que é o melhor, todo mundo quer construir com ele. No entanto, ele tem uma vida promíscua. Porque o trabalho dele lá, secular, não tem nada a ver com a vida privada dele. Então nós começamos a colocar Deus e a família nesse contexto do privado. E outra coisa também é fatos e valores. Algumas coisas é fato, outras coisas são valores. É fato que nós estamos aqui juntos. É fato que o Brasil foi descoberto. É um monte de fato, né? A gente consegue ver esses fatos. Mas moral é valor, e cada um tem a sua. Então, o que é secular é público, o que é sagrado é privado. O que é fato é público, mas o que é valor, o que é moral é privado. Então, com isso, nós começamos a ter uma sociedade, um indivíduo que se torna o padrão máximo da verdade. Como assim? A pessoa fala o seguinte com você, você olha para a pessoa na igreja mesmo e fala assim: irmão, você não acha que essa conduta é reprovável? Ele vai te dizer assim: isso é assim para você, para mim não é. Essa realidade é privada, é da minha conta. Isso não é público, você não tem nada com isso. Eu determino essas coisas. Meu irmão, mas você não acha que pensar assim sobre Jesus não é... Não, isso aí é um problema meu. E a gente fez essa distinção das coisas. A gente aprendeu a pensar que o nosso trabalho é menos sagrado que o nosso culto aqui na igreja a Deus. Eu sei que eu estou mexendo talvez com um pouquinho com o coração de todos nós, porque eu pergunto isso muito no seminário: qual que é mais sagrado? Ir pescar como profissão ou vir no culto no domingo? É claro que vir no culto no domingo é muito mais sagrado, muito mais sagrado. Ora, nós aprendemos a pensar assim porque nós entendemos que culto é privado, é espiritual, e pescaria é secular, é público. Mas Deus é o Deus do céu e da terra, e tudo é sagrado para a glória dele. A família é sagrada, o trabalho é sagrado. Tem a história clássica, né, do homem que procurou Lutero, o sapateiro procurou Lutero, talvez você conheça essa história, e falou com ele: doutor Lutero, por favor, o que eu posso fazer para ser um cristão melhor, para servir a Deus de uma maneira mais efetiva e fazer mais diferença na vida das pessoas para a glória de Deus? O que eu posso fazer, doutor Lutero? E o Lutero disse para ele o seguinte: olha, faça o melhor sapato que você puder, o melhor sapato da Alemanha. Faça o melhor sapato e venda por um preço justo.
você vai estar glorificando a Deus dessa forma. Por quê? Porque o trabalho, ele é sagrado, a família é sagrada. Mas quando a gente divide isso, a gente coloca a vida moral, espiritual, nesse âmbito privado, a pessoa começa a ser o padrão máximo da verdade e a gente começa a ter uma liquidez de pensamento, um pensamento líquido, um pensamento aonde você não pode intrometer sobre várias áreas da vida, a vida familiar. Vai conversar com alguém e fala: oi amigo, essa configuração de família que você está fazendo, ela não é muito boa não. Ele vai dizer: isso é problema meu. Isso é problema meu. Eu faço da maneira que eu entendo melhor. Por quê? Ele acha que Deus não tem nada a ver com a realidade. Deus ele até pode existir, mas ele está muito distante de nós. Então, você pode chegar para uma pessoa e falar: essa maneira de encarar a sexualidade não é a maneira mais adequada. Ele vai dizer: não é adequado para você. Por exemplo, e as ideologias elas vão mudando, até a de gênero. Eu posso chegar aqui para você hoje e falar o seguinte: boa noite, meu nome é Daniel, eu sou uma plantinha. E você vai falar: como assim? Eu vou dizer: eu sou uma planta. Eu posso pensar que eu sou uma planta? Eu posso pensar. No passado, eles diriam que eu pudesse ter algum transtorno qualquer. Mas eu posso, se eu quiser, pensar que eu sou uma planta. Eu posso pensar. Eu podia chegar aqui dentro de um vaso, né? E com os braços assim e conversar com você como uma planta. E ninguém tem nada com isso, porque eu entendo, eu quero ser uma planta. Mas a realidade, ela não condiz com isso. Esse é o problema. Então, muitas pessoas podem dizer, um menino pode dizer: eu sou uma menina. Uma menina pode dizer: eu sou um menino. Porque a discussão agora não é mais biológica, é ideológica. Ou seja, o ser humano, ele é livre para pensar do jeito que ele quiser, do jeito que ele bem entende. Deus tem nada a ver com a realidade. Quem constrói a sua realidade é você. Só que, quando nós começamos a construir a realidade separado do Senhor Deus, nós vamos ver esses desajustes que nós estamos vendo no mundo. E aí é que entra a questão: Deus tem tudo a ver com a realidade. É impossível construir qualquer realidade boa, positiva, sem a direção do Criador, sem a direção do Senhor Deus. Ele tem tudo a ver com a realidade. Deus, ele tem que intervir, ele tem tudo a ver com a realidade. E se nós queremos uma família abençoada, eu estou sendo franco com você, não é necessariamente frequentar a igreja que vai nos dar uma família abençoada. Eu estou cansado de conversar com pessoas que falam: mas pastor, o que aconteceu? Eu criei esse menino na igreja, olha onde ele está agora. Eu não tenho todas as respostas para todos os problemas, francamente que não, mas muitas vezes a resposta é a seguinte: você viveu uma vida dupla, de sagrado e secular. Sua vida na igreja era a vida espiritual. Sua vida fora da igreja era chamada de vida secular. Mas Deus não está vendo isso, Deus está vendo a vida. Porque Deus tem tudo a ver com o trabalho, Deus tem tudo a ver com a família, Deus tem tudo a ver com tudo, porque Ele é o Criador de todas as coisas. A prova disso é que Ele está redimindo não só as almas das pessoas, mas Ele está redimindo toda a criação para a sua glória. Ele está redimindo toda a criação para a sua glória por meio de Cristo Jesus. Deus se importa com o céu, com a terra, com o corpo e com a alma, e com tudo que nós fazemos para Ele. Ele se importa tanto com o corpo que Ele vai ressuscitar os crentes. Então,
Nós precisamos da intervenção de Deus. Não tem como construir uma realidade boa sem a intervenção de Deus. Não há como ter uma família ajustada sem a ajuda e a intervenção de Deus. Deus, Ele intervém de fato na nossa realidade, mas a pergunta é: como Ele intervém na nossa realidade? Se Deus, Ele é transcendente, de fato Ele é. Deus está muito além de nós. Deus é muito mais do que eu e você. Ele não é alcançável, não tem como compreendê-lo. Há um tempo atrás eu precisei ensinar para uns adolescentes, numa aula de filosofia, o que era finito e infinito. E naturalmente, finito é aquilo que você pode mensurar, é aquilo que você pode calcular, é aquilo que você pode experimentar, né? Esse prédio é finito, eu consigo dimensioná-lo, certo? A terra é finita. Os grãos de areia do mar, para mim, é infinito, porque eu não mensurei, eu não calculei, né? Eu não consigo calcular, mas ele provavelmente é finito. Então, um aluno perguntou: e Deus, professor? E Deus? Deus, Ele é infinito. Ele não está limitado a tempo, Ele não está limitado a espaço. Eu não tenho como mensurá-lo, eu não tenho como medir Deus, eu não tenho como por mim mesmo compreender, porque eu sou finito, eu sou limitado a tempo e a espaço. Eu não posso estar aqui e na minha igreja agora. Eu não posso falar de família aqui e ao mesmo tempo estar dando um abraço nas minhas filhas e na minha esposa, né? Eu sou limitado a tempo e a espaço. Minha vida é limitada a tempo e a espaço. Como um ser limitado a tempo e a espaço vai compreender um outro ser que não é limitado nem a tempo nem a espaço? A gente não tem como entender. Só teria um jeito nesse mundo de entender alguma coisa sobre o que é infinito, sobre o Deus infinito, o Deus transcendente. Só tem um jeito nesse mundo de conhecê-lo: se Ele, por acaso, decidisse se revelar a nós. Se Ele, por acaso, quisesse se tornar compreendido por nós, se Ele quisesse se mostrar ou mostrar algo de si para nós, e é precisamente isso o que Deus faz por meio da sua palavra revelada, por meio da Escritura. É o Deus infinito se revelando para seres finitos e limitados como nós. É o ser criador do céu e da terra se revelando para cada um de nós. É o Deus criador do homem e da mulher, da família, nos orientando sobre o que é ser família e como a família, como fundamento e base da sociedade, pode construir a realidade a partir da orientação dele. Faz sentido o que eu estou dizendo? Nós jamais conseguiríamos compreender a Deus mesmo. Num certo ponto, essas pessoas estão certas, Deus está distante, mas Ele quis se fazer conhecido de mim e de você e do mundo por meio da sua palavra. E olha só esses versículos, ali você vai observar nesses textos a palavra auxílio, maiorzinha em caixa alta ali, grifado. Essa palavra auxílio, ela aparece no hebraico se referindo, ela aparece, não sei se 18 ou 21 vezes, mas toda vez que essa palavra aparece, ela está se referindo apenas à ajuda que vem de Deus. Nunca essa palavra auxílio vem associado a outra pessoa na Bíblia, no Antigo Testamento, a não ser a pessoa de Deus, querendo mostrar que Ele é o único auxílio, Ele é a ajuda que nós precisamos. Deixa eu arredar isso aqui.
Então, o Salmo 33:20, ele diz: nossa esperança está no Senhor, Ele é nosso auxílio. A esperança da família, a esperança do mundo, ela está no Senhor, porque a ajuda vem dEle, não vem de mim, não vem do meu intelecto, não vem da minha razão, não vem dos meus experimentos. A minha ajuda, ela vem do Senhor. Depois, esse texto também nos diz um outro texto que fala: Israel confia no Senhor, Ele é seu escudo. Vós que temeis ao Senhor, confiai no Senhor, Ele é auxílio, Ele é auxílio e escudo. A proteção, a direção vem dEle. Eu sei que a gente quer saber como que os nossos filhos vão se ajustar nessa vida. A gente tem isso aí. Alguns de vocês têm filhos que estão já entrando na vida adulta e vão tomar decisões que vão influenciar o resto da vida deles. E como a gente queria ter uma fórmula pronta e entregar e falar é assim, mas é só Deus que pode nos auxiliar. Eu fico pensando quando a mãe de Moisés deixou ele no rio. Ela não estava deixando ele no rio. Ela estava, embora de fato era um rio, ela estava deixando ele nas mãos do Senhor. Porque ela sabia, e ela não podia fazer mais nada. Nada. A não ser confiar no auxílio que vem do Senhor. O auxílio não vem de mais ninguém a não ser do Senhor. Olha só, Ele eleva os meus olhos para os montes. Esse texto é muito interessante. De onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Essa mesma palavra é usada aí, traduzida por socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Muitos de nós acham que esse olhar para os montes é quando a pessoa tem um olhar assim vago, né? Tipo assim, estou perdido, estou sem direção. De onde vem o meu socorro? Mas não é bem essa ideia. Os montes de Israel, muitos deles eram dedicados a outros deuses. Eram dedicados à adoração de outros deuses. Tinha o Deus da fertilidade, tinha o Deus do sol, tinha um Deus de tudo. Então, eles chegavam ali, olhavam para os montes e falavam: minha ajuda, o meu auxílio vem daquele Deus, o meu auxílio vem daquele outro Deus, a solução para a minha vida ou para o meu mundo vem dali? Não vem de nada disso. A minha solução, ela vem do Senhor, uma intervenção do Senhor que fez os céus e a terra. Ele é o dono do céu, Ele é o dono da terra. Qual pessoa melhor para me ajudar? Mas mas não sou eu que vou até Ele, é Ele que vem até a mim dando socorro. Então talvez a gente olhe para as famílias hoje e fala: meu Deus, de onde vai vir o socorro da minha família? O que vai ajustar esse menino? O que vai colocar essa menina na linha? Meu relacionamento com o meu marido, ele tem luta numa determinada área, e eu sei disso. Ela tem luta, como que a gente vai ajustar? De onde vem o meu auxílio? O seu auxílio não vem de si, não é um recurso humano que vai colocar-nos nos trilhos de volta, no caminho que a gente perdeu, mas o que vai nos colocar nos trilhos de volta, certamente é uma intervenção do Deus misericordioso e bom. Tudo que nós temos que fazer é implorar que Ele intervenha em nossa vida e sermos humildes diante do que Ele ensina em Sua palavra. É curvar a cabeça, é se humilhar, se rastejar diante do soberano e dizer: Deus, eu não posso, me ajude, coloque a minha família nos trilhos da Sua vontade, coloque a minha sexualidade nos trilhos da Sua vontade, coloque a minha moral nos trilhos da Sua vontade, a minha ética, porque nós temos tentado e não temos conseguido. Pelos nossos esforços, pelos nossos recursos, nós não vamos conseguir. Eu, porém, estou aflito e necessitado.
apressa-te, ó Deus, tu és o meu amparo. Deus altera a nossa realidade. Eu sei que a coisa pode estar feia. Eu sei que você talvez pode estar com o coração preocupado, carregado, assolado talvez por tentações e pecados, desajustado em algum âmbito ou dimensão da vida. Isso pode estar acontecendo sim. Perder o caminho é muito fácil, nós já perdemos lá no Éden e estamos aí meio que perdidos. Mas eu quero dizer que o Deus dos céus, Ele altera a nossa realidade. Ele altera, Ele atua em nossas vidas. Eu disse que a palavra que, traduzida por auxílio naqueles versículos, ela é usada só para Deus. Mas tem uma outra única vez que essa palavra, que quer dizer auxílio vindo da parte de Deus, ele foi usado para outra pessoa que não era o próprio Deus. Foi quando Deus usou essa mesma palavra para se referir a Eva. Quando ele disse que essa será a sua ajudadora. A mulher na vida do homem, ela de fato é um presente, é um auxílio, é uma ajuda da parte de Deus. Muitas pessoas se sentem inferiorizadas. O feminismo tem muitas vezes dito isso, né? Que coisa, essa coisa de auxiliar, né? A gente é igual, não tem diferença. Sim, é igual em valor, é distinto em função pelo que a Bíblia demonstra, mas essa palavra auxílio, ela não é em maneira nenhuma pejorativa. É a mesma palavra usada para Deus. Quando Deus ajuda um homem, só Deus. Essa palavra foi usada só para falar da ajuda de Deus. Então, quando ela é aplicada para Eva, é que a esposa, a mulher, ela é uma dádiva, um presente de Deus para o homem. Um presente de Deus, vindo de Deus, um auxílio, uma ajuda para que complemente a vida do homem, né? E do mundo de um modo geral. Então, nós precisamos reconhecer, pessoal, que Deus tem tudo a ver com a nossa realidade. Reconhecer que Ele pode alterar a nossa realidade na medida em que nós nos submetemos à Sua palavra revelada. Deus, não somos nós que vamos a Deus, é Deus que veio até nós, nos oferecendo Sua misericórdia, Sua graça e Sua ajuda. Em última análise, falando em lar, eu queria dizer isso, que o padrão de Deus para a construção da realidade social, para a realidade humana, uma vida no que diz respeito à família é o seguinte: é homem, mulher e filhos, quando Ele permite tê-los, vivendo debaixo do seu reinado por meio da palavra. Deus governa a sua igreja por meio da palavra. O seu Filho Jesus Cristo foi dado na cruz, entregue pelos nossos pecados, e Ele é aquele que nos dirige, nos dá a direção. Então, pessoal, você vai ser pressionado com coisas do tipo: casamento é idiotice, não mexe com isso não, faça um test drive antes de casar, essas coisas por aí que você escuta com muita frequência. Não interessa se você casa com um homem ou com uma mulher, o negócio é sentir amor um pelo outro. Você vai escutar muitas dessas coisas, e essas coisas vão acontecer porque muitas pessoas estão tentando construir a realidade a partir de suas próprias perspectivas. Se tudo tivesse dando muito certo, talvez a gente falasse: opa,
será que, o que houve? Mas tem sido um caos sob vários aspectos. Também eu quero afirmar que o modelo chamado antigo, pelo qual muitos de nós configuramos a família, com machismo e etc., e outras coisas mais, ela também não funcionou e não é o que Deus planejou. Então, aonde está o que Deus planejou? O que Deus planejou está aqui, nos 66 livros da Palavra de Deus, nos dando orientação e direção para que nossa família, o nosso lar, possa caminhar para a sua glória. Agora, isso tudo que eu disse só é possível realmente por uma intervenção graciosa de Deus. Eu queria fechar esse pensamento de hoje com o texto de 1 Coríntios. Eu acho fascinante o que esse texto diz. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 a 11. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 a 11. 1 Coríntios 6, 9 a 11. Vocês sabem que a cidade de Corinto, ela foi muito marcada por um estilo de vida muito promíscuo, um estilo de vida, apesar de que aquele estilo fosse um estilo de vida cultico, ele era um estilo de vida promíscuo. Aqui tem um grande exemplo, uma religiosidade construída a partir do homem, da perspectiva humana. Então, você tinha aquelas prostitutas cultuais, aquela coisa toda. Chegou até um ponto em que um apelido lá na antiguidade, ele apareceu, quando uma pessoa era muito imoral, muito promíscua, eles falavam assim, você já vai corintiar, ou corintianizar, não sei, não tem nada a ver com time, de futebol, mas ficou uma coisa pejorativa, de tão imoral, tão promíscua era a cidade. E aqui esse texto diz o seguinte, verso 9, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, o reino de Deus aqui pode ser traduzido como reinado, o governo de Deus. Não vai herdar o governo de Deus essas pessoas que diz aí, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Agora, o verso 11 para mim é fascinante. Tais fostes alguns de vós. Vocês eram assim. Alguns de vocês viviam assim. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Pela graça de Deus, eu afirmo que Deus pode alterar qualquer realidade. Qualquer realidade. Não interessa o rumo que a vida tomou. Não interessa a desordem que o pecado causou. A graça de Deus pode trazer ordem para uma vida em desordem. A graça de Deus pode trazer paz para uma vida oprimida. A graça de Deus pode transformar o seu lar e a sua família. Mas temos que ser humildes em admitir que nem o formato antigo e nem o atual tem sido fundamentado na Escritura, em vários aspectos. Portanto, eu convoco a igreja a clamar a misericórdia, a graça de Deus e pedi-lo que encontremos equilíbrio no Evangelho, nas Sagradas Escrituras, para a glória de Deus. Só assim nós vamos redescobrir o lar, voltando
para o manual ou voltando para o livro que nos revela como ela foi criada e como ela deveria andar. E assim, nós não vamos alterar somente a realidade dos nossos lares, mas nós podemos alterar a realidade de Belém. Nós podemos alterar a realidade do Brasil. Nós podemos alterar a realidade do mundo. Eu sei que o mal é real, ele vai prosperar em alguns sentidos, mas nós estamos aqui como agentes do Senhor, como sal da terra e luz do mundo, para que a graça de Deus altere a realidade de outras pessoas. Então, clame ao Senhor, busque ao Senhor. E eu queria terminar com essa célebre frase do Abraham Kuyper, que diz o seguinte: não há um único centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame: é meu. Tudo pertence a Ele. Ele é o Criador do céu e da terra, e somente nele, por Ele e para Ele, nós vamos encontrar o caminho do qual nós nunca deveríamos sair. Que Deus os abençoe. Vamos curvar a cabeça, fechar os olhos e louvar ao Senhor pela sua bondade e sua palavra.